Vamos lá, vamos dar sequência aí, extintores de dióxido de carbono, né, que é o nosso CO2. A gente vai ver aqui que esse extintor aqui, ele tem algumas informações a mais também, bastante considerável de cair na prova. Nós vamos ver que nesse tipo de extintor aqui entrou o item a mais, que são os cuidados, certo? Se a gente observar com o extintor anterior, que foi de espuma mecânica, a gente verificou funcionamentos, operação e manutenção. Nesse extintor de CO2, ele é mais complexo, né? Entrou um item aqui, a publicação botou como cuidados, tá diferente dos outros, e justamente por ele ser o extintor assim mais perigoso na prática aí quando for usar, devido à pressão que eu venho repetindo sempre aqui no interior. Qual é a pressão? 850 libras por polegada quadrada, tá? Então só isso aí já garante bastante cuidado, medidas assim bastante específicas com relação à segurança desse equipamento. Por isso que a publicação colocou aqui, além de funcionamento, operação e manutenção, destinou aí um item específico para cuidados, tá bom? Então vamos que vamos. Extintores de dióxido de carbono, vamos lá. Características dele, ó, cilindro de aço sem costura. Tá aqui, ó, sem costura. Por que ele é sem costura? Só lembrar de novo, devido a essa pressão elevadíssima que está aqui dentro, qualquer solda, qualquer costurazinha que tiver aqui na parte superior, ou na parte inferior, ou na saia dele aqui, ó, que não marca T, essa solda, essa costura, ela pode ser comprometida devido a essa pressão no seu interior de 850 libras por polegada quadrada. Tá? Então, essa é uma particularidade aí desse extintor de CO2. Por isso também, devido a essa pressão elevada, é um extintor que ele não possui manômetro aqui, ó, diferente dos outros que nós vimos aí de água pressurizada, de espuma mecânica, os de pó químico que nós vamos ver. Tá? Então esse extintor de CO2 ele é muito peculiar, coisas assim que é bem pertinente aí a ele, extintor de CO2, devido a esse perigo aí, né, ser maior em relação a essa pressão de armazenagem dele aqui de 850 libras por polegada quadrada. Tá? Então, cilindro de aço sem costura. Aqui o que eu já falei, ó, CO2 é comprimido a uma pressão de 850 libras por polegada quadrada. Essa é a pressão que está no interior do cilindro ali de recipiente metálico. Informação útil aqui também para a gente nessa publicação nova, nessa nova revisão, não tinha na anterior também. Considera o potencial de prova por ser novidade. Normalmente está localizado dentro de 10 metros de um equipamento energizado com alto potencial de incêndio. Então, 10 metros aqui normalmente, também não é obrigatório, tá? Normalmente, subentende-se aí uma recomendação, normalmente está localizado dentro de 10 metros de um equipamento energizado com alto potencial de incêndio. Também não é com alto perigo de incêndio, alto potencial de incêndio, tá? Então tá aí essa informação, acho bastante pertinente a gente focar em cima dessa entrelinha aqui, tá bom? Então, vamos lá, o que tem mais dizendo aqui sobre extintores de dióxido de carbono. O gás é armazenado sob pressão e liberado quando acionado o gatilho. Mesma coisa do outro aqui. Tô voltando aqui para mostrar. Alça inferior, o gatilho está aqui na parte de cima, apertou, o gás vai ser liberado quando a gente acionar esse gatilho. E aí entra aquele campo que eu te falei, ó, cuidados. Nos outros extintores era funcionamento, operação e manutenção. Esse aqui, devido a todas as suas características, manutenção, a sua periculosidade, entrou esse campo aí de cuidados. Primeiro cuidado aí, segurar pelo punho do difusor. Não é pelo difusor, é pelo punho do difusor quando da operação. Vou voltar lá de novo. O que é punho do difusor? Eu falei, não é difusor, é punho do difusor. O difusor está aqui, que é a parte vermelha. Ninguém vai pegar na parte vermelha, vai ser sempre aqui, ó, pelo punho do difusor, que é isso aqui, tá? Aí é importante para a prática e também para a nossa prova. Então, sempre que for manusear, disparar o gatilho, usar esse extintor de CO2, sempre pegando pelo punho do difusor. Não é difusor. Difusor é tudo isso aqui, porque isso aqui congela, tá?
Mesmo usando com jatos intermitentes e movimentos laterais, ele tende a congelar. Os extintores de dióxido de carbono com difusor de metal é mais difícil a gente poder observar aí hoje em dia, mas existe, tá? Os extintores de dióxido de carbono com difusor de metal não devem ser empregados em incêndio da classe Charlie, claro, por apresentarem um risco de choque elétrico. Esse difusor de metal aqui, existe algum extintor ainda, é bastante antigo, mas existe, e o qual esse difusor aqui, ó, não é de plástico, igual a gente está vendo aqui, PVC, né? Ele é de metal. Então, se tiver esse difusor, o punho do difusor aí de metal, não utilizar por incêndio classe Charlie. Aliás, punho não, o próprio difusor mesmo, tá, galera? Voltando aqui, desculpa, não é o punho, é o próprio difusor aqui. Até eu me confundi agora, tá? É o difusor aqui de metal, não deve ser utilizado para combater incêndio classe Charlie, por apresentar risco de choque elétrico. Cuidados. Quando empregados em ambientes confinados, o operador deverá fazê-lo com cuidado a fim de não sofrer os efeitos decorrentes da baixa percentagem de oxigênio que restará para a respiração. Esse é um cuidado bastante aplicável aí na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então, quando é empregado em ambientes confinados, isso aqui a gente não pode esquecer jamais no verdadeiro ou falso para a prova, tá? Porque se ele colocar lá, quando é empregado, o operador deverá fazê-lo com cuidado a fim de não sofrer os efeitos decorrentes da baixa percentagem de oxigênio. Esse efeito aqui decorrente de baixa percentagem de oxigênio, ele só vai se aplicar de fato se eu estiver num ambiente confinado. Imagina, eu estou numa área aberta, numa quadra de esporte, num campo e tal, eu posso disparar ali o agente extintor de CO2 aí, que no tocante a sofrer efeito por falta de oxigênio e comprometer minha respiração, eu não vou me comprometer, certo? Então, no verdadeiro ou falso, tem que estar atento que quando é empregado em ambientes confinados, tá? No ambiente aberto, na área aberta, e se ele suprimir essa informação aqui também, no verdadeiro ou falso, por exemplo, ele invalida a afirmativa. Tem que ser completa. Quando empregados em ambientes confinados, o operador deverá fazê-lo com cuidado a fim de não sofrer os efeitos decorrentes da baixa percentagem de oxigênio que restará para a respiração, porque o CO2, a característica principal dele é ele saturar o ambiente e ele expulsa o oxigênio, tá? Não é que ele seja tóxico, ele apenas expulsa o oxigênio e justamente no ambiente confinado vai com certeza aí comprometer a nossa respiração, tá bom? Então, mais um cuidado aí que a gente tem que observar, a pegadinha para a nossa prova. Outro cuidado, não podem ser usados em incêndio da classe Delta. Não podem ser usados em incêndio da classe Delta. Só for lembrar que a classe Delta é uma classe de incêndio especial, que eu falei. Ela tem características peculiares a ela: queimas em altas temperaturas, reagir de forma diversa com agente extintor que seja comum. Ou seja, o dióxido de carbono, o CO2, é considerado agente extintor comum. Então, ele vai reagir de forma diversa com um incêndio classe Delta. Por isso que esse extintor de dióxido de carbono não pode ser usado em incêndio da classe Delta. Continuando aqui, extintores de dióxido de carbono são eficientes contra pequenos incêndios da classe alfa, controlando-os até a chegada do agente indicado para esse tipo de incêndio. Ele não está dizendo que ele é obrigatório, nem que é recomendável, ele está dizendo que é eficiente contra pequenos incêndios da classe alfa. Isso aqui é importante porque, se olhar na prática, no extintor de CO2, no rótulo de identificação dele, não existe nenhuma especificação ali que ele pode ser utilizado na classe alfa. Não tem um triângulo verde lá, tu vai ver só o Bravo e Charlie, quadrado vermelho e o círculo azul. Mas nossa publicação aqui diz que ele pode ser considerado eficiente contra pequenos incêndios da classe alfa. Não é contra incêndio da classe alfa também. É contra pequenos incêndios da classe alfa. São aqueles princípios de incêndio, que é na mesma situação. Eu estou num compartimento ali, princípios de incêndio numa lixeira, num travesseiro. Eu vou deixar de dar o combate só porque eu estou com o extintor de CO2? Não. Eu vou dar o primeiro combate ali com o CO2, mas como é classe alfa, é um pequeno incêndio ali, eu vou dar o primeiro combate com o CO2, mas já vai estar voltando a equipe adequada ali com a água pressurizada para a gente poder encharcar aquele material.
Por isso que ele diz aqui que é eficiente contra pequenos incêndios da classe alfa, tá? Porque na verdade a classe alfa ela vai ser apagada ali por água pressurizada ou a espuma, tá? Controlando-os até a chegada do agente indicado para esse tipo de incêndio, que no caso aqui o agente indicado seria a água, né? Ou a própria espuma numa classe alfa, tá? Mas não, verdadeiro ou falso também. As duas questões aqui, verdadeiro ou falso, contra pequenos incêndios da classe alfa. Mesmo texto que nós vimos nos outros dois extintores lá, de água pressurizada, de espuma, mesma coisa. O que vai diferenciar aí vai ser só o finalzinho, que é aqui, eu vou pressionar o gatilho, só que de forma intermitente, palavra-chave aqui para extintor de CO2, movimentos laterais, tá? Então, mesmo texto, a gente viu que o item ali relacionado aos cuidados, que são as informações adicionais em relação aos outros extintores, já acabou, já passou, mostramos aí o que pode cair na prova. E com relação à operação, o texto é o mesmo também, remover o extintor e tal, só que eu vou direcionar o meu agente extintor com essa particularidade aqui, pressionar o gatilho de forma intermitente e efetuar o lançamento com difusão em movimentos laterais. Então a gente está falando de um extintor de CO2. Se fosse extintor de água pressurizada, eu vou pressionar o gatilho e direcionar o agente extintor para a base da chama. Se for de espuma, contra uma antepara. Tudo de acordo com a publicação, amarradinho direitinho, porque eles podem trocar uma palavrinha ou outra, uma forma de operação de um extintor portátil para o outro e confundir a gente, mas só gravar a palavra-chave, igual eu falei. CO2, forma intermitente, movimentos laterais. Espuma, antepara e glacial, o extintor de água pressurizada, sobre a base da chama. E aí, com relação à manutenção dos extintores de CO2, também está lá naquela tabelinha que nós falamos, deixei até meio bisurada aí já aí, ó, com relação à manutenção. Tudo que está aqui nessa entrelinha vai estar naquela tabelinha lá, já falamos. Com relação à pesagem, no tocante à manutenção, a recarga e teste hidrostático. São as três situações que nós vimos lá, ó. Igual já está especificado aqui. Com relação à pesagem, eu vou pesar ele uma vez por mês, né, mensalmente, ou toda vez que ele voltar, né, da firma por ocasião de procedimento de recarga. E quando é que eu vou recarregar ele? Uma vez por ano, ou seja, a cada 12 meses. Outra situação, ao final da garantia. E a terceira situação, quando eu constatar ali uma perda superior a 10% da carga nominal declarada. Então, toda vez que eu estiver fazendo esse procedimento mensal aqui de pesagem, se eu constatar nesse procedimento mensal de pesagem que eu tive uma perda superior aqui, maior, 10% da carga nominal declarada, eu tenho que já passar para o próximo estágio aqui de manutenção, que é recarga. Leva para a firma poder fazer o procedimento de recarga, tá? E teste hidrostático, que nós vimos, são aquela situação. A cada 5 anos eu tenho que providenciar o teste hidrostático. Mas é só a cada 5 anos? Não. Toda vez que eu constatar ele também qualquer tipo de dano ou corrosão no recipiente metálico relacionado aí ao extintor de CO2, tá bom? E aí, com relação ainda às pesagens, manutenção do extintor de dióxido de carbono e CO2. Os extintores portáteis de CO2 devem ser pesados. Tudo entre linha do que já estava resumido naquela tabelinha lá, ó. Mensalmente, e em outra circunstância que ele vai ser pesado logo após a recarga, devendo o registro ser feito em etiqueta própria afixada próxima ao extintor. Chama atenção para isso aqui, tá? A etiqueta tem que ficar próxima ao extintor, não é no corpo do extintor. Normalmente a gente vê essa etiquetinha presa no gatilho do extintor ou colada no cilindro do extintor, mas na verdade a publicação nossa diz que esse registro deve ser feito em etiqueta própria, beleza? Etiqueta própria, afixada aonde? Próxima ao extintor, não é no extintor, tá? Muita gente isso aqui passa despercebido também, chama atenção para essa questão aí.
Beleza? Então, procedimento de pesagem, período, uma vez por mês, mensalmente ou logo após recarga. E tem que ter uma etiqueta própria fixada próxima ao extintor. E a recarga dele. O agente deve ser recarregado a cada. Tudo para reforçar o que a gente já resumiu ali naquela tabelinha. Recarga a cada 12 meses ou ao final da garantia dada pelo próprio fabricante do extintor ou quando constatar uma perda superior a 10% da carga nominal declarada. 3 situações aí que implicam procedimentos imediatos de recarga. Uma vez por ano, cada 12 meses, ao final da garantia dada pelo fabricante ou ainda quando houver perda superior a 10% da carga nominal declarada. Que é quando o extintor ali vai ter, por algum motivo vai estar mais vazio, vazou pelo manômetrozinho, pela rosca ali, também não importa isso aqui, mas a gente tem que decorar essas 3 situações aí que podem aí implicar recarga do extintor de CO2. Lembrando que nós estamos falando os procedimentos relacionados aí à manutenção / recarga do extintor de CO2. Por que deve-se fazer recarga anual em extintores de dióxido de carbono? Que é essa recarga anual a cada 12 meses, né? Procedimento obrigatório, uma vez por ano. Tá aqui, ó. A obrigatoriedade da recarga anual, então é obrigatório essa recarga anual. Então essa obrigatoriedade é decorrente da necessidade da realização da revisão de segundo escalão por empresa habilitada, está escrito aqui, descrita no item 4231 da portaria número 5 de 2011 do Inmetro, que, dentre outras rotinas, contemplam. Então, cai na nossa prova também, não tinha novidade nessa publicação nova do Camaleão 202, revisão 2017, essa fica explícita e registrada essa obrigatoriedade dessa recarga anual. Não tinha essa informação na outra, eles registraram isso aí, e além de dizer que é obrigatório, ele diz que deve ser realizada em empresa habilitada. Uma revisão de segundo escalão, não é de primeiro, tá? Revisão de segundo escalão. Se é segundo escalão, tem que ser em firma especializada. É aquela firma que vai fazer levar o extintor, vai fazer o trocar o selo, trocar o pino, trocar o lacre, drenar todo o agente extintor ali, fazer todo o procedimento tem que ser feito ali de acordo com aquela revisão de segundo escalão, por empresa habilitada, tá? E aí tem as rotinas certinhas, específicas, que tem que ser cumpridas, que a gente vai detalhar aqui. Então isso é novo, também eu considero bastante potencial de prova esse conteúdo aqui. E aí vai, dentro dessas rotinas aí, que uma vez por ano sai o extintor para ir para a firma especializada. Ó. Desmontagem total do extintor e pintura, quando necessário. Verificação da necessidade de executar aquele teste hidrostático. Lembra que nós falamos das circunstâncias aí do teste hidrostático? Dano físico, qualquer corrosão ali, o manômetro tiver avaliado, tem que levar isso para o teste hidrostático. Limpeza e desobstrução. Limpeza e desobstrução de todos os componentes sujeitos a entupimento. Desculpa aí porque o Google disparou sozinho aqui. Então, limpeza e desobstrução de todos os componentes sujeitos a entupimento. Isso aqui vai ser aquele mangotezinho que leva ali o agente extintor a ser expelido para o lado de fora. Também vai ser feito por ocasião dessa recarga, essa revisão de segundo escalão. Regulagem da válvula de alívio. Então pode ver que todas essas rotinas que são descritas aqui são coisas assim, um escalão maior, não vai fazer, a gente não tem competência para isso, em relação a recurso, em relação a nada a gente não vai fazer, é sempre empresa habilitada. E o manual está preconizado, está dizendo isso aí, empresa habilitada não é por bordo, tá? Então, regulagem da válvula de alívio, regulagem estática do regulador de pressão, tudo são rotinas aí descritas que vão aí contemplar uma revisão de segundo escalão. Então, tá aqui, pode estar na prova. Revisão de segundo escalão. Avaliação de todos os componentes mediante a realização de ensaios pneumáticos de componentes e eventuais substituições. Verificação do indicador de pressão quanto a vazamentos.
execução de recarga e pressurização do extintor de incêndio. Então, tudo isso aqui são rotinas também que vão estar aí contemplando aí aquela revisão de segundo escalão. Colocação de trava, lacre, fixação de selo de identificação de conformidade e fixação de etiqueta autoadesiva com a garantia do serviço, aquele selozinho lá que tem o carimbo do Inmetro. Tá? Então, galera, isso aqui também só uma lidazinha. Acredito que se for cobrar na prova vai ser só dizer se é obrigatório ser de segundo escalão, se é de primeiro. Eu acho que a banca deve cobrar isso aí, nada mais do que esse assunto aí. E ainda com relação aos extintores de dióxido de carbono, os testes hidrostáticos que nós falamos. Circunstância em que ele vai ser realizado o teste hidrostático a cada 5 anos. Esqueci de falar também. Ou toda vez que estiver inelegível ou não existir a data de fabricação ou o último teste realizado. Desse teste hidrostático. Então, se eu peguei um recipiente metálico lá, não consegui identificar ali, está escrito, mas está inelegível, ou não existia a data de fabricação daquele recipiente metálico, ou do último dia, da última data que foi feito esse teste hidrostático, eu tenho que fazer um novo teste hidrostático. Ou quando houver corrosão no recipiente ou em partes que possam ser submetidas à pressão. Tudo isso, esse teste hidrostático aqui é peculiar também ao extintor de CO2, porque é ele que ele fica submetido àquela pressão de 850 libras por polegada quadrada. Pressão elevadíssima, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre extintores de incêndio, pó químico pressurizado. Um abraço.